Ministério da Educação criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em MEC. Olá, boa tarde para você. Está começando agora o Jogada Esportiva comigo mesmo, Tainara Lima, aqui na TV Tremembé. E vamos voltar aqui aos assuntos de hoje, tá bom? Vamos falar aí se volta ou não volta as ligas europeias. Eu espero que volte, tá bom? Vamos falar também da FPF e o mercado de transferências que segue badalado, tá bom? Vamos falar do Internacional, do Curitiba, do Barcelona e da Juventus, que podem entrar aí em um acordo, tá bom? Além de falarmos também de jogador do Real Madrid, que pode pintar na Premier League. E vamos falar também de um futuro ou possível, tá? Sucessor de Simeone no Atlético de Madrid. E vamos falar também de Grêmio, tá bom? Mas tudo isso eu irei comentar logo após o nosso intervalo. Não saiam daí. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país.
de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Estamos de volta com e vamos falar aqui do mercado de transferências, tá bom? E também, né, da volta ou não volta aí às ligas europeias, que também está ligado à questão da janela de transferência, tá bom? A UEFA deu um prazo aí até o dia 25 de maio para que as federações europeias tomem então uma decisão para a temporada atual, tá bom? A entidade deixou claro, certo, que as classificações aí para a Champions League e a Europa League deverão ser dadas por mérito esportivo. E eu concordo plenamente com a UEFA, tá bom? Cada clube aí tem que ir por mérito, tá bom? Algumas das principais ligas europeias já começaram a estudar e buscar melhorias e meios para então decidir aí se voltarão ou não, tá bom? E vocês podem estar aí se perguntando, né? Mas por que até o dia 25? Então, a data foi escolhida devido e também porque provavelmente uma reunião deve ser feita, tá bom? Após 2 dias sobre aí decisões de continuar ou não a Champions League e a Europa League. E se poderão, né, ser concluídas em agosto ainda desse ano, certo? A entidade prefere então que sejam terminadas, né, em campo, mesmo com modificações nas disputas, e que é melhor do que ser cancelada, não é mesmo? E o que a gente quer ver aqui é a bola rolar, não é mesmo? E vamos falar agora aqui da FPF, né? Que é a Federação Paulista de Futebol, juntamente com os clubes, definiram aí uma possível volta do Paulistão. Notícia boa, não é mesmo? Mas a paralisação do futebol por conta do novo coronavírus pode estar chegando ao final do Campeonato Paulista, certo? Ou seja, pode ser que o Campeonato Paulista aí esteja voltando. E a FPF e os clubes da primeira divisão têm programação de volta aos treinos no dia 4 de maio. E a bola deverá rolar aí no dia 23 de maio também. Lembrando que os jogos serão, infelizmente, realizados com os portões fechados, mas que felizmente é para que nós, né, torcedores, não nos aglomeramos e possa ser transmitindo aí o possível vírus, tá bom? Que vem afetando aí a vida de vários torcedores, de jogadores e de toda a sociedade, não é mesmo? E logo mais eu vou falar de internacional, de jogadores e muito mais, tá bom? Isso tudo depois do nosso intervalo. Não saiam daí.
Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados. Estamos de volta com o Jogada Esportiva e eu gostaria de mandar aqui um abraço para o Vinícius, tá bom? De São Paulo, que está acompanhando a Jogada Esportiva todos os dias. Um abraço para você, Vinícius. E vamos falar agora do mercado de transferências, que por sinal eu fiquei um pouco assim meio que, porque tem a respeito do Flamengo, tá bom? O novo rico, que é o Newcastle, que eu havia comentado aqui no programa anterior, está falando aí de um investimento ligado ao governo da Arábia Saudita, tá bom? E eu já havia comentado sobre esse novo clube na Premier League, que está aí sendo, e até são dois jogadores como Cavani, Griezmann, Griezmann do Napoli e William do Chelsea, além dos treinadores, Massimiliano Allegri e Maurício Pochettino. Mas o Newcastle ainda monitora, certo, bem a janela aí de transferências. E o novo alvo é o técnico mister português Jorge Jesus, que está em final de contrato com o Flamengo, tá bom? Visamos que Jorge Jesus aí tem bem o quê? Duas opções para o seu futuro, certo? Uma renovação com o Flamengo ou assumir o Newcastle da Inglaterra, que é aí o novo rico, a disputar também na Premier League. E vamos agora falar de internacional, tá bom? O Colorado anunciou em uma nota oficial que então conseguiu chegar a um acordo aí financeiro com os atletas do elenco. Na nota informada, o Internacional precisou realizar as adequações necessárias nesse período de interrupção das atividades. E então o elenco se mostrou disposto e compreensível, tá bom? Na nota oficial foi dito o seguinte: o Esporte Clube Internacional comunica que em comum acordo com o grupo de jogadores e entendo as perspectivas negativas, do impacto financeiro devido à pandemia mundial, tá bom? Realizou também adequações necessárias no período de interrupção das atividades e competições, além de entender as dificuldades, tá bom, da entidade e dos profissionais à frente, que mostraram dispostos e compreensíveis para que então realizem as repactuações. E também, a medida adotada pelo Departamento de Futebol segue. E o plano de contenção das despesas estabelecidas pelo clube, tá bom? A direção também destacou a postura extremamente profissional do grupo de atletas, que por sinal isso é bem eficiente, tá bom? E questões, de confidencialidade não revelará também os maiores detalhes do grupo, porque além disso foram ressaltadas aí outras coisas, mas só isso é que foi afirmado na nota oficial pelo Colorado, tá bom? E no próximo bloco, vou estar trazendo aqui para vocês outras notícias do esporte, do Coritiba, do Barcelona e da Juventus, que por sinal podem entrar aí em um acordo. E ressaltando que esse acordo aí tem a ver com Arthur, tá bom?
Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.br. Voltamos com a Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E antes de eu falar aqui do Coritiba, tá bom? Eu gostaria de mandar um abraço pro Lucas Fernandes e pra nossa produção, tá bom? E vamos falar aqui de Coritiba. O Coritiba estuda aí reduzir os salários dos jogadores em até 25% a partir de julho, além, né, de tentar projetar também uma possível suspensão de contrato dos profissionais da área administrativa do clube, certo? Os principais problemas aí seriam a queda do faturamento e a escassez, né, das receitas que, por sinal, os clubes precisam, tá bom? E foi afirmado também pelo presidente do Coritiba, Samir Namur, que o Coritiba ainda anda estudando as reduções dentro das definições do MP, certo? Ressaltando que todas essas análises dessas questões aí envolvidas do clube estão sendo analisadas, certo? E a FPF, né, que é a Federação Paranaense de Futebol, pretende então retomar os trabalhos aí no dia 2 de maio. E vamos agora falar de Barcelona e Juventus, tá bom? Que podem, por sinal, entrar em um acordo, certo? O jogador aí do Barcelona, Arthur, que é um jogador que eu venho mencionado bastante, um nome bem cogitado na Europa, certo? É um dos nomes mais comentados nesse período aí da abertura da janela de transferência, certo? Arthur, que foi cogitado aí em meio que uma possível troca, né, por Lautaro, que é aí uma das opções do Barcelona, certo? E que Lautaro ainda pertence à Inter de Milão, tá bom? Pode estar em um acordo com a Juventus. Olha só, novidade, né? Que no Barcelona o jogador perdeu então um pouco do seu rendimento, né? No começo foi até bom, mas depois não manteve aí as expectativas que a gente esperava, não é mesmo? E para o Barcelona, o meia pode fortalecer o caixa do clube espanhol. Arthur reforçou que deseja continuar, né, permanecer aí ao lado do Messi e companhia, tá bom? Só que o Barça, sabendo disso, em questão que o jogador brasileiro quer permanecer na Espanha, fez o seguinte, atualizou, né, deixou com que a Juventus pudesse então conversar pessoalmente com o jogador para que ela pudesse, de certa forma, convencer o atleta a mudar-se de rumo, tá bom? E no próximo bloco aqui eu vou estar trazendo notícias para vocês, tá bom? Do jogador do Real Madrid, de clube espanhol também, ressaltando que vai ser o Real Sociedad, tá bom? Logo mais após o nosso intervalo.
Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Voltamos com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E antes de falar aqui, certo, do jogador, eu gostaria de mandar um abraço pro Lobão, tá bom? Que é o dono aqui da nossa liga de palpite, certo? Um abraço pra você, Lobo. E quem pode pintar na Premier League? Quer saber? Sim, James Rodrigues aí, jogador do clube Merengue, certo? Pode estar negociando aí com o Everton para a próxima temporada. Mas por quê, né? O treinador francês, Zinedine Zidane, mais conhecido como Zizou, não conta com o colombiano para a próxima temporada nos blancos. Então, diante disso, né, o jogador pode ser aí negociado por aproximadamente 40 milhões de euros, cerca aí de 244 milhões de reais. E o Everton, então, seria aí o mais interessado por James. E vale ressaltar, certo, que isso foi notícia, certo, que eu estou trazendo do mundo deportivo, tá bom? O técnico Ancelotti aí foi quem levou o James a atuar pelo Bayern de Munique. Então, ele pretende, né, ter o jogador no time inglês por definitivo. Apesar de que no Everton, né, o meio-campista poderia ter mais minutos em campo, tá bom? E ressaltando que seria bom ele estar no Everton porque a Copa América está se aproximando. O Arsenal, o Chelsea, o Liverpool e o Manchester United e o Wolverhampton também aí estão de olho no craque colombiano, tá bom? E por falar de jogador, vamos falar aqui do sucessor de Simeone no Atlético de Madrid. O atual técnico do Atlético de Madrid, certo, Simeone aí, é um verdadeiro ícone, não é mesmo, do clube espanhol. E a gente sabe que o técnico é realmente aí uma lenda no clube, não é mesmo? Mas é esperado que o clube de Madrid e Simeone possa então estar se desatando. Como assim, Tainara, se desatando? Calma que eu vou explicar para vocês, certo? Os caminhos dos dois podem ser em destinos diferentes, tá bom? Simeone para o lado e Atlético de Madrid para o outro. Mas isso só no futuro dirá, tá bom? Existem diversas alternativas aí que foram avaliadas para substituir Simeone caso ele saia do clube colchoneiro. Maurício Pochettino seria aí uma das posições ideal na época que foi lançado aí a questão de estudar, né, qual técnico poderia suprir o Simeone, tá bom? É sempre bom, certo? Ressaltando aqui para vocês que devemos ficar aí por dentro de todas as informações da Itália, tá bom? Especificamente quando se trata aí de um exemplo de site, né, de informações como o Calcio Carto It, certo? Que é uma fonte aí bem show de bola mesmo, que por lá você pode tirar várias informações da Itália, certo? E segundo a mídia destacada aqui, que eu citei, Massimiliano Allegri poderá então suprir aí o clube colchoneiro caso Simeone saia do Atlético de Madrid, tá bom? E no próximo bloco vamos falar de 5-1, não, brincadeira, vamos falar
do Grêmio, tá bom? Até já! Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Voltamos com a Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé. E o carinha aqui do chat falou que o Flamengo, tá? Que eu parasse de graça, né? Que o Flamengo já levou 6-1 do Grêmio e que, por sinal, ele falou que o Flamengo é freguês do Grêmio. Será mesmo? Não vamos comentar isso agora, tá bom? E por falar de Grêmio, eu gostaria de falar aqui, certo? De notícias, né? Notícias boas, por sinal, tá bom? O futebol segue aí paralisado pelo coronavírus e diante das atividades, né, do futebol nacional, vários jogadores e clubes e treinadores também
se solidarizaram aí diante desse cenário em que estamos vivendo, né? No qual muitas famílias precisam desse suporte para se estabelecer aí durante essa pandemia, tá bom? E o técnico do Grêmio aqui, Renato Portaluppi, certo? Foi que fez as doações. Mas, antes de eu terminar aqui e falar desse assunto, eu gostaria de falar da nossa live, né? Que vai acontecer aí no dia 2 de maio, tá bom? Que teremos cantores da nossa região, Romário Wesley e Bruno Galdino, né mesmo? São cantores aqui da nossa região, certo? E que você também pode estar acompanhando pela nossa fanpage da TV Tremembé, pelo nosso site, certo? www.tvtremembé.com.br e também pelo YouTube, você procura lá TV Tremembé, tá bom? E ressaltando aqui que a nossa live tem como objetivo, certo? Ajudar de certa forma aqui os nossos músicos, tá bom? E eu espero você sábado a partir das 21 horas assistindo a nossa live, tá bom? E voltando aqui em questão do futebol, né, das boas notícias também, vamos falar do Renato Portaluppi, né, que fez aí parte da ação do bem, tá bom? E doou 1 tonelada de alimentos para a ONG Renascer da Esperança de Porto Alegre, certo? Os jogadores Jean-Pierre, Maicon e Matheus Henrique do Grêmio, além de Arthur, ex-Grêmio, que atual aí joga pelo Barcelona, também se solidarizaram, né? E fizeram também aí doações, tá bom? E por falar aqui, já que a gente tá falando aqui de várias coisas boas, doações, vamos ressaltar os clubes cearenses, certo? Por falar disso, né? Eu não poderia deixar de contar o que eles fizeram aqui no programa, tá bom? O Ceará e o Fortaleza doaram aí máscaras personalizadas aos trabalhadores que estão realizando aí a expansão do Hospital Emergencial Presidente Vargas, tá bom? E diante de tanta notícia boa, mas também algumas notícias que de certa forma pesam, né? Que deixou aqui as pessoas um pouco meio que constrangidas devido à questão do Covid-19. Há esperanças ainda de boas ações como essas, né, dos clubes e jogadores. E você também pode se solidarizar também, certo? Fazer as suas doações, porque fazer o bem nunca é demais, tá bom? Fique você com essa reflexão da Tainara Lima aqui, certo? E o nosso Jogada Esportiva vai se encerrando por aqui, mas amanhã estaremos de volta com mais notícias, com mais polêmicas, com o assunto do esporte num todo, tá bom? Então, até amanhã!